Obrigado, Senhor, pelas promessas que o Senhor nos fez na Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela Bíblia, que é o livro que nos guia, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício substitutivo do Teu Filho na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, pelo resgate que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Nos faz lembrar, Senhor, de onde o Senhor nos tirou, para que sempre, sempre, sempre o Senhor nos mantenha humildes e mansos como o Senhor é. Tira do nosso coração tudo aquilo que não vem do Espírito Santo, Senhor. Toda a vaidade, todo orgulho, venha desaparecer, para que o Senhor apareça em nossas vidas. Eu oro nessa noite, Senhor, por uma restauração espiritual e por um recomeço. Da mesma forma que o Senhor restaurou a Pedro, eu oro para que o Senhor restaure vidas nessas noites. Vidas, Senhor, que foram destruídas pelo pecado, mas que podem ser, Pai, reconstruídas pelo Evangelho de Jesus Cristo, que coloca todas as coisas no seu devido lugar nas nossas vidas. Abençoa, Senhor, a Tua igreja com o Espírito Santo. Ajuda o pastor Nizam, Senhor. Enche ele de amor. Que ele jamais se canse de fazer o bem em meio a intensas provações. Sabemos, Senhor, como os últimos dias são dias difíceis, trabalhosos. Por isso eu peço que o Senhor encha ele do Espírito Santo e renove o ânimo dele para perseverar. Já estamos, Senhor, no fim dos tempos e cada passo nas nossas vidas deve ser bem medido à luz da Tua Palavra. Por isso eu te peço que o Senhor nos revele o livro do Apocalipse. Que o Senhor faça o Teu Evangelho arder no nosso coração. Que o Senhor nos faça conhecer o Teu Filho amado, Jesus Cristo, para que haja salvação nessa noite, como foi na vida de Zaqueu, Senhor. Hoje, Zaqueu, a salvação entrou na sua casa. A palavra diz que a festa nos céus quando um pecador se arrepende. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Nós vamos continuar hoje o estudo que nós estamos fazendo no livro do Apocalipse. E nós vamos abrir em Apocalipse 16, dos versículos 1 ao 21. Nós vamos continuar hoje a série do livro do Apocalipse. E hoje nós vamos estudar o capítulo 16, que fala dos 7 flagelos ou as 7 taças da ira de Deus. Nós estamos terminando hoje a 5ª sessão do livro do Apocalipse. E essa 5ª sessão mostra o período de tempo entre a primeira vinda de Jesus e a sua segunda vinda, ou seja, revela o fim dos tempos, sobre a perspectiva da justiça de Deus e da ira de Deus contra toda a impiedade do homem. Apocalipse, ele não é um livro cronológico, como nós temos falado, ele não segue uma sequência lógica, mas ele é um livro que é cheio de subdivisões entre si. O livro do Apocalipse é composto por 7 sessões que contam a mesma história repetidas vezes, o fim dos tempos, o destino final da humanidade. Então, se nós quisermos descobrir como tudo irá acabar, nós não precisamos consultar cartomantes nem adivinhos, nós temos a palavra de Deus que nos revela o fim no livro do Apocalipse. E o capítulo 16 fala justamente desses flagelos que Deus irá derramar sobre a humanidade em sinal
como uma demonstração da sua justiça contra toda a impiedade que foi cometida contra ele e contra toda a impiedade que foi cometida contra Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não podemos esquecer do que aconteceu há 2000 anos, no dia em que Jesus Cristo foi erigido na cruz do Calvário. Naquele momento, o Senhor foi morto como um criminoso, foi humilhado, foi torturado, foi tido como alguém desprezível, foi tido como alguém em que as pessoas tinham prazer em torturar. Mas nós não podemos nos esquecer que aquele homem que foi exposto na cruz era o próprio Deus. E aquele ato dos homens crucificarem a Jesus revela o quanto o homem é mau e revela o quanto o Criador é bom, amoroso, justo, santo e misericordioso. Pois mesmo da cruz, Jesus não reage da mesma forma que agiram contra ele, mas ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E aqui nós vemos se cumprir o que Jesus disse: a humanidade não sabe o que faz. Nós vimos aqui no capítulo 16, no livro do Apocalipse, as 7 taças da ira de Deus. Essa seção do livro do Apocalipse tem uma semelhança muito grande com algo que aconteceu lá no livro de Êxodo, quando Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo de Deus, e juntamente com o seu irmão Arão, ele foi levantado por Deus para trazer libertação ao povo de Deus. E ele foi até Faraó anunciar a mensagem de Deus para que Faraó libertasse o povo. E Faraó não quis atender ao chamado de Deus e não quis libertar o povo de Deus. Então Deus responde em juízo com 10 pragas sobre a nação do Egito, mostrando que ele estava indignado e ele estava falando por meio de Moisés que o seu povo deveria ser liberto. Então, da mesma maneira, as 7 taças da ira de Deus têm uma semelhança muito grande com as 10 pragas do Egito. Aqui fala do fim dos tempos. E assim como cada praga do Egito, aviso aos homens para que eles temam a Deus, cada taça da ira de Deus é um aviso aos homens para que eles se arrependam dos seus pecados e parem de maltratar Cristo e o seu povo. Nós vemos também que há uma profunda conexão entre as 7 taças da ira de Deus e as 7 trombetas dos avisos de Deus. Por que existe essa conexão? Porque a Bíblia nos ensina, irmãos, que sempre que Deus pune o homem, antes Deus adverte o homem. Deus não pune o homem sem alertá-lo. Sempre antes de Deus exercer um período de juízo, ele exerce um período de misericórdia. Por isso que as 7 trombetas no livro do Apocalipse estão antes das 7 taças, porque primeiro Deus chama o homem ao arrependimento. Depois então, quando o homem não se arrepende, é que Deus exerce o seu juízo. Nós vemos isso no dilúvio. Deus passou 100 anos alertando a humanidade por intermédio de Noé, aonde ele, divinamente instruído, foi orientado por Deus para pregar a justiça de Deus e para fazer uma obra dada pelo próprio Deus de construir uma arca e trazer uma mensagem em que Deus iria trazer um grande dilúvio, iria destruir a raça humana
e só havia um lugar seguro, a arca que Deus o havia mandado construir. E Noé passou 100 anos construindo essa arca e trazendo pacientemente esta mesma mensagem. Após 100 anos, sem o homem dar ouvidos à mensagem de Deus, uma hora o juízo de Deus veio. Então nós vemos que Deus, antes de punir, Deus ele adverte, Deus ele envia mensageiros, Deus ele envia o Evangelho, que são as boas novas de salvação. A Bíblia diz em Provérbios 29:1 que o homem que muitas vezes é repreendido pelo Senhor e endurece a sua cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Então o propósito de Deus nos mandar uma mensagem, o propósito de Deus nos enviar o Evangelho, é trazer aos nossos corações quebrantamento e arrependimento. É trazer o nosso coração para mais perto de Cristo. Mas uma vez que Deus envia inúmeras mensagens e o homem não se arrepende, em um dado momento vai se cumprir o que a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. A recompensa de uma vida de pecados é a morte. Por isso que Deus traz uma mensagem ao seu profeta Ezequiel. E ele diz: Ezequiel, eu te constituí como atalaia sobre a casa de Israel. Se eu mandar você advertir ao pecador, o pecador se arrependa, e você não o advertir, e ele morrer na prática do pecado, o pecador irá morrer, mas o sangue dele eu demandarei das tuas mãos. Mostrando como Deus tem diligência em chamar o homem ao arrependimento. Porque a Bíblia diz, lá em Ezequiel 18, que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na condenação do ímpio. O desejo de Deus é que o ímpio se converta e viva eternamente. Por isso que você não vai ver a Bíblia dizendo que existe festa no céu quando o ímpio é condenado. Não, Deus não tem prazer nisso. Deus faz isso com tristeza. Por que você acha que Jesus, quando viu seu amigo morto, e esse é o menor versículo da Bíblia, ele chorou? Por que você acha que o próprio Jesus chorou? Porque ele viu na situação de Lázaro, que estava morto, o que a incredulidade e o pecado faz com a vida do homem. Separa o homem de Deus e faz com que o homem morra, porque o salário do pecado é a morte. Então Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus faz isso com grande pesar. Deus faz isso com grande tristeza. A Bíblia só diz que há um momento onde há festa nos céus e diante dos anjos de Deus. É quando um pecador se arrepende. Então a Bíblia diz, a festa nos céus, porque um pecador se arrependeu. E o que é arrependimento? Arrependimento é mudança de pensamento, através de um novo conhecimento, que é o conhecimento da palavra de Deus. O homem nasce ignorante a respeito da palavra de Deus. E uma vez que ele ouve a palavra de Deus, ele recebe a fé, que é um dom de Deus, e a sua forma de enxergar a vida muda. Isso é arrependimento. Um novo conceito a respeito de Deus, um novo conceito a respeito de si mesmo e um novo conceito a respeito do mundo em que vivemos. Antes do conhecimento libertador da palavra de Deus, nós pensamos que nós somos bons, que o mundo é um lugar bom, onde nós temos que nos divertir, e que Deus é um Deus bom, semelhante a Papai Noel, que não lança ninguém no inferno. Então nós recebemos o conhecimento da palavra de Deus e nós aprendemos com Jesus totalmente o contrário. Nós não somos bons, bom só tem um, que é Deus. Nós somos pecadores,
O mundo não é um lugar legal onde nós temos que nos divertir. O mundo é um lugar tenebroso que jaz no maligno e está caminhando para a destruição. Os homens não são bons, porque a Bíblia diz que maldito é o homem que confia nos homens. A Bíblia diz que a maldade irá se multiplicar e o amor de muitos irá se esfriar. E o mundo está sendo preparado para o dia da grande destruição com a volta de Jesus. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, a nossa forma de enxergar a vida muda. Eu sou um pecador miserável, eu não sou bom e eu preciso de Cristo para cada decisão da minha vida. Eu preciso depender de Jesus Cristo para tudo, porque Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Eu tenho uma doença gravíssima chamada pecado, e só existe um médico, que é Jesus Cristo. A palavra de Deus nos ensina quem somos, nos ensina o que o mundo é e nos ensina quem Deus é. Um novo conceito acerca de Deus muda a nossa vida. Isso é arrependimento, mudança de entendimento. Toda a Bíblia nos chama ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus. Por isso nós vamos ler o versículo 1 do capítulo 16 do livro do Apocalipse. E é importante entendermos, irmãos, que essas taças da ira de Deus só atingem os ímpios. Quem é o ímpio? O ímpio é aquele que vive na prática da impiedade, estando ele dentro da igreja ou não. A Bíblia diz que a ira de Deus está sobre os filhos da desobediência. É justamente por isso que Deus envia o Evangelho, para que o homem tenha um refúgio da ira de Deus. O Evangelho é o refúgio, é o lugar secreto onde o homem encontra abrigo e segurança diante da ira de Deus que está vindo sobre a humanidade. O Evangelho traz as boas notícias de que, se você agora mesmo colocar sua fé, a sua confiança em Jesus Cristo e se arrepender e viver agora em união com Ele, a ira de Deus que estava sobre você não estará mais sobre você, porque ela vai recair sobre Jesus Cristo na cruz do Calvário. E a justiça de Deus, a reconciliação com Deus, que você não teria como receber, você recebe pela ressurreição de Cristo, pela fé em Cristo. A mesma justiça de Jesus é colocada em você e Deus perdoa todos os seus pecados. Já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Esse é o chamado do Evangelho. Quando você olha para Cristo, Ele te faz uma nova criatura. Ele apaga todos os seus pecados e Ele encrava todos eles na cruz do Calvário. E Ele é sepultado com eles e ressuscitado para nos dar uma nova vida em união com Ele. Por isso que todo homem é chamado ao Evangelho. E essas taças, elas só atingem os ímpios, irmãos. Por isso que a Bíblia diz assim, em João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que se mantém rebelde contra o Filho de Deus não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Não existe vida fora de Jesus. Os ímpios, eles sofrem. O pecado só traz sofrimento na vida do homem. O pecado é, como Jeremias disse, ele é uma cisterna rota que não retém águas. O pecado é o grande estelionatário, é o maior estelionatário da história, porque ele promete o que não pode cumprir.
O pecado promete satisfação e concede depressão. O pecado promete uma alegria momentânea e concede uma amarga tristeza. O pecado promete vida e felicidade, mas o pecado concede a morte, porque o salário do pecado é a morte. Por isso que Jeremias disse que o nosso coração ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Como sofrem aqueles que não conhecem a Deus, tanto aqui nessa terra, quanto depois que fechar os olhos nessa terra. Então aqui nós vemos que os cristãos não são alvos da ira, eles são alvos do amor. Então essas taças da ira de Deus, elas não atingem os cristãos, elas atingem os incrédulos, elas atingem os ímpios. É esse o propósito dessa passagem, mostrar a ira de Deus sobre os ímpios, embora justos e ímpios estejam visivelmente na mesma circunstância. Mas um sofrimento, em um, o sofrimento está gerando arrependimento. Em outro, o sofrimento está gerando endurecimento. Por exemplo, os dois ladrões da cruz. Jesus morreu na cruz do centro. E ao lado de Jesus tinha dois ladrões, um à sua esquerda e outro à sua direita. Os dois ladrões da cruz foram salvos? Não. O ladrão da esquerda, ele não se arrependeu, ele não se converteu, ele não foi salvo e ele morreu debaixo da ira de Deus. E o ladrão da direita, ele foi salvo, ele se arrependeu, ele creu em Cristo e ele foi alvo do amor de Deus. Ou seja, duas circunstâncias iguais, ambos estavam pregados numa cruz, mas em um, tudo estava cooperando para o seu bem. Em outro, tudo estava cooperando para o seu mal. Então, as taças da ira de Deus só atingem os ímpios, porque os cristãos não são alvos da ira de Deus, os cristãos são alvos do amor de Deus. Por isso que existe um ódio entre aqueles que não conhecem a Deus contra os cristãos, porque eles pertencem a dois povos distintos. Jesus Cristo disse: não se maravilhem se o mundo odiar a vocês. Se perseguiram a mim, perseguirão também a vocês. Justamente por conta dessa grande separação que existe no mundo espiritual entre aqueles que são de Deus e aqueles que não são. Apocalipse 16:1. Ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos. Nós já vimos na semana passada quem são esses 7 anjos. São anjos que têm nas suas mãos 7 taças. Cada anjo tem uma taça e cada anjo vai derramar do céu sobre a humanidade uma taça que está cheia da cólera de Deus. E uma vez que Deus decreta esses acontecimentos no seu alto e sublime trono, esses acontecimentos irão se concretizar no mundo físico. Nós aprendemos isso desde o livro de Jó. Como se inicia o livro de Jó? No dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, também Satanás estava lá no meio deles. Houve uma reunião no céu, os anjos estavam diante de Deus e Satanás apareceu no trono de Deus para se opor a Jó. E Deus chama Satanás para um embate e ele diz:
Observaste o meu servo Jó, ele é um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Não há ninguém semelhante a ele em toda a terra. Aí então Satanás diz, também o Senhor protege ele, o Senhor cerca ele de bens, os seus bens prosperam na terra, toca nos bens de Jó. E eu quero ver se ele não blasfema contra o Senhor na sua face. Jó é fiel ao Senhor, Jó te adora pelo que o Senhor dá. Mas no momento em que o Senhor deixar de enriquecer a Jó, ele vai blasfemar e ele vai te abandonar. E qual foi a resposta de Deus? Isso estava acontecendo nas regiões celestiais. Deus disse, tá bom, você pode então tocar em Jó, você pode tocar nos bens dele, mas você não pode tirar-lhe a vida. O que acontece assim que essa reunião acaba? Está lá no capítulo 1 do livro de Jó. Jó estava num dia comum na sua casa, quando de repente ele recebe uma notícia. Jó, fogo de Deus caiu do céu e consumiu toda a sua lavoura e todos os seus gados. Ou seja, Jó, você perdeu tudo. O livro de Jó começa dizendo que ele era o homem mais rico de todo o Oriente. Ele tinha 10 filhos. Ele fazia banquetes com seus filhos e ele mantinha os seus filhos unidos e ele orava pelos seus filhos e oferecia sacrifícios se porventura os seus filhos tivessem pecado contra Deus. Tamanha era a vida reta que Jó vivia. E ele recebe a notícia do seu empregado. Desceu fogo do céu, consumiu tudo, e só eu escapei para vir te trazer essa notícia. Mal ele tinha acabado de sair, você vê como aquilo que acontece no mundo espiritual se reflete no mundo físico. Outro mensageiro chegou e disse, Jó, os sabeus invadiram a sua lavoura e mataram ao fio da espada seus 10 filhos. Não sobrou um. Só eu escapei para te trazer essa notícia. Mostrando que aquilo que acontece no mundo físico é consequência do que acontece no mundo espiritual. E o que Deus disse para Satanás que ele poderia fazer, Satanás fez. Mostrando a importância do homem ter comunhão com Deus. Sabemos que isso na vida de Jó estava cooperando para o seu bem. Ele disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mas é importante que saibamos que aquilo que acontece nas nossas vidas é consequência das nossas ações no mundo espiritual. O que nós vemos aqui no livro do Apocalipse é a humanidade recebendo a colheita do seu plantio. A Bíblia diz em Gálatas 6:7, de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Você acha que Deus está de olhos fechados para o que os homens estão fazendo com Ele? Tudo aquilo que o homem semear, ele ceifará. Aquele que semeia para a sua carne, da carne ceifará a corrupção. Aquele que semeia para o Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E é isso que nós vemos aqui. Ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos, ide derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Por que que na maioria das igrejas você não vai ver um texto desse ser pregado?
Porque esse texto revela uma face de Deus que a humanidade não quer ouvir. A humanidade não quer ouvir que Deus está irado. Os homens não querem ouvir que Deus não está mais suportando as perversidades que os homens estão fazendo contra Ele. Mas aqui é o que nos ensina a palavra de Deus. Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. É isso que vai acontecer com esse mundo. Por isso que a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem nada do que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo é a concupiscência dos olhos, é a concupiscência da carne e a soberba da vida. E tudo isso não procede do Pai, procede do mundo. Verso 2: Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. Então nós vemos aqui acontecer a mesma coisa do livro de Jó. Um decreto que acontece no trono de Deus se repercute no mundo físico. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. O que é que nós vemos aqui? A terra sendo atacada com doenças. Aqueles que rejeitam a Cristo sendo atormentados com o juízo de doenças. É importante que saibamos que as doenças são consequência do pecado. E existem doenças específicas que são juízos de Deus em resposta ao pecado. Eu não vou para lá porque senão a gente vai demorar muito, mas a Bíblia diz em 2 Crônicas 26, versículo 1, a história de um rei chamado rei Uzias. A Bíblia diz que ele começou a reinar com 16 anos. E como ele era muito jovem e tinha uma responsabilidade muito grande, ele se humilhou e começou a orar e pedir a ajuda de Deus para a administração do seu reinado. Então ele se humilha, ele busca a Deus e Deus o ajuda. Deus deu a ele um reinado próspero. Deus fez o rei Uzias prosperar. Deus deu a ele sabedoria. Mas a Bíblia diz que após ele ter recebido inúmeras vitórias da parte de Deus, o seu coração se envaideceu. E ele se ensoberbeceu. Ele se exaltou. Ele olhou para aquilo, ele se esqueceu que foi Deus, e ele passou a trazer aquilo, trazer aquela glória para ele. Então, ele entra no templo e ele intenta oferecer sacrifício no templo que só os sacerdotes poderiam fazer. Ele era um rei. Então se levanta um sumo sacerdote chamado Azarias e se coloca diante dele e diz: Uzias, a você não compete oferecer sacrifício no templo, você não é sacerdote, você é rei. E se levantaram mais 80 homens para impedir esse ato louco do rei Uzias. E ele, mesmo assim, insiste nesse ato soberbo. E a Bíblia diz que no momento em que ele ofereceu o sacrifício, apareceu uma lepra na sua testa. E ele foi isolado e ele morreu leproso, em consequência do seu ato de se engrandecer contra Deus. Então nós vemos, a Bíblia nos mostra que existem doenças que são sim juízos de Deus. Aqui a primeira taça da ira de Deus são úlceras malignas e perniciosas aos adoradores da besta. Não há paz, irmãos, para os que se afastam de Deus. Não há paz para os que estão distantes de Deus. Por isso Jesus Cristo disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados
e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O que é que o ser humano não tem? Descanso interior, descanso de alma, refrigério de alma. E Jesus disse: porque eu sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E nós vemos que os homens preferem sofrer no jugo do diabo do que render-se ao jugo de Cristo. E é isso que nós vemos aqui no livro do Apocalipse. Os homens que rejeitaram a Cristo e adoraram ao anticristo vão ser atormentados com doenças terríveis. Não que os cristãos não ficam doentes, mas como eu disse a respeito dos dois ladrões da cruz, a doença na vida do cristão coopera para o seu bem, aproxima mais ele ainda de Deus. Mas na vida do ímpio é sofrimento em cima de sofrimento, até o sofrimento eterno no inferno. Por isso que Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Versículo 3, a segunda taça, nós vemos a natureza. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Perceba, irmãos, lá no livro de Eclesiastes, quando Salomão diz assim: vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Aquela declaração é muito mais profunda do que possamos pensar ou imaginar. Salomão está fazendo uma declaração que não atinge só a vida do homem sem Deus, e isso é uma verdade, mas Salomão está fazendo uma declaração que atinge toda a criação de Deus. Por isso ele diz: tudo é vaidade. O que ele quis dizer é: todo o cosmos, toda a criação de Deus foi afetado pela queda quando o homem pecou contra Deus no Éden. Toda a criação foi afetada e necessita de redenção. O apóstolo Paulo diz isso bem claro em Romanos capítulo 8. No capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo diz que toda a criação geme, está aguardando com grande expectativa a redenção dos filhos de Deus, no sentido de que até a criação de Deus foi afetada pelo pecado e aguarda a redenção final, a consumação final. Por isso Deus vai fazer novos céus e nova terra. Deus irá regenerar a própria criação que nós vemos por conta da contaminação do pecado. Por isso que Deus disse a Adão: Adão, maldita é a terra por tua causa. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Aqui nós vemos o mar se transformando em sangue, em sinal do juízo de Deus, Deus destruindo a sua criação. O mar, que é um símbolo de vida, se tornando um símbolo de morte. Está sendo revelado aqui, irmãos, o fim da humanidade, o fim do mundo. Verso 4, nós vemos aqui uma praga semelhante à praga do Egito, onde Moisés transformou água em sangue. Em Êxodo 9 também nós vemos que o Egito foi afetado com úlceras.
Da mesma forma que está mostrando aqui no livro do Apocalipse. Mostrando em oposição a Cristo e aos seus servos, e aos seus mensageiros, e aos seus discípulos. Que vai ter o apoio do falso profeta e vai se opor a Cristo e aos seus servos, com perseguição e morte. Derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta. Ou seja, a taça foi derramada sobre o trono do anticristo. O próprio anticristo vai começar a sofrer também aqui na terra, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Olha que coisa, aqueles que recusarem ser fiéis até a morte por amor a Cristo e negarem a Cristo no período da grande tribulação, irão sofrer muito mais por negar a Cristo. As pessoas pensam, mas é muito custoso ser cristão. Quando você estuda a Bíblia, você entende que é mais custoso ainda não ser um cristão. Remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Perceba, o apóstolo João, inspirado por Deus, está sendo repetitivo, querendo mostrar a ausência de arrependimento dos homens, mesmo em meio a um intenso sofrimento enviado da parte de Deus, deixando bem claro que sofrimento não converte. O que converte o homem é o Espírito Santo. Sofrimento não converte ninguém. Tem um ditado que diz assim: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Então aqui é mentira. Porque aqui nós vemos uma dor que não está fazendo ninguém vir a Cristo. Nós vemos uma dor que está fazendo as pessoas se revoltarem ainda mais contra Cristo. Muito pelo contrário, a Bíblia diz em Romanos 2,4 que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. O filho pródigo voltou para a casa do pai quando ele se lembrou da bondade do seu pai. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, porque ele sabia que o seu pai era bom. Então não é o sofrimento que converte as pessoas, é a bondade de Deus que traz o homem até Cristo. Verso 12, o sexto flagelo. O mundo aqui está se desintegrando. Está acontecendo o que Pedro disse: a terra sendo entesourada para o fogo, a terra sendo desfeita pelo juízo de Deus. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Essa taça da ira de Deus é a taça que vai anteceder a volta de Jesus. É a taça que vai fazer com que os governantes se unam em oposição a Cristo, em que o mal, o poder do mal, una os governantes da terra para o governo final do anticristo. Verso 13: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. O dragão representa Satanás, verso 13. A besta, o anticristo, e o falso profeta, um líder religioso que irá enganar o mundo inteiro. 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Nós vemos aqui mais uma vez uma praga semelhante às pragas do Egito, onde o Senhor enviou a praga das rãs a Faraó. Por isso a Bíblia está usando essa linguagem para fazer uma conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. Verso 14: porque eles são espíritos de demônios,
operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, são demônios que vão reger a mente dos homens para um governo mundial. Espíritos malignos, a força do mal, Satanás, unindo os governantes do mundo inteiro para que se cumpra as profecias da Bíblia e para que Jesus Cristo, enfim, volte. Verso 15. Eis que venho como vem um ladrão. Aqui já é Jesus dizendo a forma que ele irá voltar quando o mundo inteiro estiver dominado pelo mal, quando a terra estiver em colapso, quando o mundo estiver em um intenso sofrimento. A Bíblia diz no sermão escatológico de Jesus em Marcos 13, que virá uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo. É o que a Bíblia chama de grande tribulação, que irá anteceder a volta de Jesus. O mundo estará governado inteiramente pelo mal, entregue ao mal. E Jesus diz: eu venho como vem um ladrão. O ladrão avisa quando vai chegar. Quem aqui já foi assaltado? Eu já fui algumas vezes. O ladrão ligou para sua casa: olhe, saia, tal hora, vá para a estação da Lapa. Na estação da Lapa, bote o fone no ouvido, que eu vou passar e levar seu celular. É assim que o ladrão age? Não. Você está lá na Lapa e quando você menos espera, ele deu a voz. E você faz o quê? Entrega. É assim que o ladrão vem, ele vem de uma forma inesperada. É isso que Jesus quer dizer quando ele diz: eu venho como ladrão. Eu venho numa hora em que ninguém espera. Eu venho numa hora inusitada. Eu venho numa hora inesperada, como nós vemos na parábola das 10 virgens. Todas adormeceram e a hora em que elas não esperavam, chegou o noivo. O que Jesus está dizendo é que o dia da sua vinda irá pegar a muitos de surpresa. A volta de Jesus virá como um ladrão. A volta de Jesus irá levar todos os tesouros terrenos. Irá levar toda a confiança nos homens. Irá levar toda a justiça própria, toda a falsa religião. A volta de Jesus vai tirar do homem aquilo em que ele tanto confia, a não ser Cristo. Por isso que ele diz: eis que venho como vem um ladrão. Eu venho de forma inusitada, eu venho de forma inesperada. Bem-aventurado aquele que vigia. Olha que coisa. Bem-aventurado aquele, em primeiro lugar, que vigia. Os irmãos sabem o significado da palavra bem-aventurado. É a palavra Macários, que significa abençoado por Deus, feliz. Aquele que se encontra num estado de plenitude de espírito, onde todas as coisas estão no seu devido lugar. Quando o homem entra em paz com Deus, ele está em paz consigo mesmo e ele entra em paz com o seu próximo. Aqui ele diz: bem-aventurado aquele que vigia, ou seja, feliz. Feliz é aquele que vigia. Jesus Cristo disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então vigiem e orem. Tomem cuidado. Mas a gente não leva a sério os alertas do Senhor Jesus. Ele disse: vigie, esteja atento, abra os seus olhos, afaste-se do que te afasta de Deus. É a tua mão, corta, é o teu olho, arranca. Bem-aventurado aquele que vigia, aquele que está atento e guarda as suas vestes,
O que significa vestes aqui no contexto do livro do Apocalipse? O nosso estado espiritual diante de Deus. Diante de Deus, existem aqueles que estão vestidos com a justiça de Cristo e existem aqueles que estão nus. O que significa estar nu? Significa estar com suas vergonhas expostas, estar com seus pecados não perdoados, com suas vergonhas diante de Deus abertas, expostas. Isso é estar nu, é estar sem perdão de pecados. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Aqui fala de santidade. Guardar a veste que Jesus nos deu com seu sangue. A Bíblia diz, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós na cruz, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. No momento em que o homem crê em Cristo, e o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, o alcança, Deus veste o homem com a justiça do Cordeiro. Deus cobre o homem com o sangue do Cordeiro. Por isso João Batista disse, Ele é, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele nos dá essas vestes de justiça que nos faz adentrar no Santo dos Santos. São vestes brancas, vestes alvas. Por isso a Bíblia diz em Isaías 1,18, vinde, arrazoemos, diz o Senhor. Vamos pensar juntos. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlate, ainda que vocês tenham cometido os pecados mais graves, sejam pecados vermelhos como escarlate. A escarlata é uma flor vermelha, vermelho sangue. O que Isaías quis dizer é, você pode ter cometido os piores pecados, seus pecados podem estar borbulhando no trono de Deus. Mas se você se arrepender, se você crer em Jesus Cristo, Deus tornará você mais alvo do que a mais alva lã. Deus vai tornar você mais alvo do que a neve. Ele vai apagar todos os seus pecados e vai te dar uma roupa branca, onde você está isento de culpa na presença de Deus, porque não há sentimento mais avassalador do que o sentimento da culpa. Foi a culpa que levou Judas a se suicidar, mas a culpa é curada com perdão. E Jesus Cristo faz justamente isso na cruz do Calvário. Compra com seu sangue o nosso perdão. Para que nada nos acuse na presença de Deus. Para que não ande nu. É o que diz aqui o verso 15. Para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. O que ele está dizendo é cuidado para que você, na presença de Deus, não ande nu e a sua vergonha não seja vista e o seu pecado não seja exposto. Por isso a Bíblia diz, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aqueles que as confessa e deixa, alcança a misericórdia. Aquele que confessa e deixa o seu pecado, tem a sua vergonha coberta, tem o seu pecado perdoado pelo sangue de Jesus. Não tem mais vergonha. Mas como está escrito no profeta Isaías, ao invés de vergonha, Deus nos dá dupla honra, quando há arrependimento verdadeiro no nosso coração. Nós vemos isso no filho pródigo. Deus podia humilhar o filho pródigo. O pai do filho pródigo poderia tratar ele de uma forma terrível. Mas meu filho, você desejou a minha morte, você pediu você pediu a sua parte da herança. Você foi embora, você gastou tudo, você nem quis saber de mim. Você viveu uma vida devassa.
Você fez tanta coisa errada, meu filho. Agora você vai ficar ali de castigo. Não foi assim que o pai do filho pródigo fez. O pai do filho pródigo, quando viu o filho pródigo voltando, ele desceu, saiu correndo, o abraçou e o beijou, como um pai que ama o seu filho. E ele disse: trazei depressa a melhor roupa, coloque um anel no seu dedo, sandália nos seus pés, e mate o novilho cevado, e faça uma grande festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido, mas ele foi achado. É isso que Deus faz quando um pecador se arrepende, Ele dá a ele a alegria da salvação. E não mostra a ele a vergonha dele, mas mostra a ele agora a honra que Deus tem para ele, após o arrependimento. Deus, o pai do filho pródigo, não jogou na cara do filho pródigo as maldades que ele fez. Ele simplesmente perdoou e fez uma grande festa. Porque Deus, irmãos, é bom. Deus é um bom Pai. Ele é perfeito. Ele sabe o que nós precisamos, antes que peçamos a Ele. Verso 16: então os ajuntaram no lugar em que em hebraico se chama Armagedon. Essa palavra, Armagedon, na verdade era uma cidade chamada Megido, que ficava entre a Mesopotâmia e o Egito, que no Antigo Testamento, era alvo de grandes batalhas. Então o que o verso 16 quer dizer é: então esses reis foram ajuntaram no lugar em que em hebraico se chama Armagedon, para o lugar da grande batalha final, onde Cristo irá voltar e irá destruir todos os seus opositores, irá salvar aqueles que servem a Ele. É isso que essa passagem quer dizer. A grande batalha final entre o bem e o mal, onde Cristo é sempre mais do que vencedor. Verso 17, concluindo, aqui nós vemos a volta de Jesus sobre essa perspectiva da ira de Deus. Aqui, o tempo e a história são substituídos pela eternidade. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. Aqui nós vemos esse céu e essa terra sendo destruído. E ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. A ira de Deus sendo derramada sobre o mundo. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. Ou seja, uma chuva de pedra. Como a volta de Jesus vai trazer sofrimento aos ímpios. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Mais uma vez, o que é que o capítulo 16 do Apocalipse deixa bem claro: embora Deus envie um intenso sofrimento, não haverá, infelizmente, arrependimento. Quando a ira de Deus é derramada, ela só é derramada porque Deus sabe que o homem já entrou no estágio de cauterização da consciência, aonde ele não mais se arrepende, aonde ele não mais é quebrantado ao ouvir a voz do Espírito Santo. Essa é a pior condição que o homem pode estar, com seu coração endurecido diante da doce e amável voz de Jesus. Queria concluir hoje
com a leitura de um versículo só. Está em 1 Pedro 4. 1 Pedro 4, 17. Primeira Pedro 4, 17. Primeira Pedro 4, 17 diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, o apóstolo Pedro aqui faz uma pergunta retórica. Se nós que estamos na igreja estamos sendo alvos do juízo de Deus, para que possamos ser podados para dar frutos, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Nós vemos lá em Apocalipse um sofrimento intenso, doenças, chuva de pedras, terremotos, fogo. Verso 18: e se é com dificuldade que o justo é salvo. Olha que coisa, olha o que diz o verso 18: e se é com dificuldade que o justo é salvo. Mas por que as pessoas dizem que o cristão não vai sofrer? Sendo que olha o que a Bíblia está dizendo: e se é com dificuldade que o justo é salvo. Ou seja, salvação implica na vida de um ser humano intensas dificuldades. Porque não é fácil andar na contramão do mundo. Não é fácil servir a Jesus. Não é fácil viver uma vida que agrade a Deus em um mundo de extrema rebelião contra Deus. E se é com dificuldade que o justo é salvo. Então, não existe salvação sem cruz. Não existe céu sem renúncia. Não existe perdão de pecados sem arrependimento. Não há um céu após essa vida para quem não carregou a sua cruz aqui nessa terra. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É isso que ele quis dizer: no mundo tereis aflições. E se é com dificuldade que o justo é salvo. Então, quem está querendo uma vida fácil, o cristianismo não é a melhor escolha. Porque Jesus Cristo disse: entrai pela porta estreita. Porque estreita é a porta e apertado o caminho. Não é assim, não, a porta é estreita, mas o caminho alarga. Não. Estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida eterna. Então não existe essa coisa de você, não, eu entrei, passei por muita dificuldade, mas agora a minha vida vai ser uma vida dos sonhos, a minha vida vai alargar, o meu caminho vai ser largo. Não. A porta do céu, ela é estreita, e uma vez que você entra por ela, o caminho para o céu, ele é apertado, onde você é pressionado de todos os lados. Você é pressionado pela sua carne, você é pressionado pelo mundo, você é pressionado pelos seus familiares, você é pressionado por Satanás e os seus demônios. Tudo se opõe para que o cristão não percorra o santo caminho de salvação. Os obstáculos são intensos. Por que você acha que o Senhor Jesus Cristo disse: bem-aventurados que choram, porque serão consolados? E se é com dificuldade que o justo é salvo? É difícil.
Hoje eu li mais uma vez. Eu achei hoje um versículo na Bíblia que eu estava procurando há meses. Mas eu encontrei de Gênesis, quando eu pensava que era Jacó se encontrando falando com José, mas na verdade é Jacó falando a Faraó, quando ele vem se encontrar com José já no fim da sua vida. E ele diz a Faraó que a vida que ele viveu foi uma vida muito sofrida. Ele diz a Faraó: desses anos que eu vivi, eu sofri muito. A minha vida foi muito sofrida. E quem a Bíblia diz que Deus amou? Jacó. Então, se todos os eleitos de Deus sofreram, se Jacó sofreu, Noé sofreu, Abraão sofreu, Moisés sofreu, Davi sofreu, Sansão sofreu, se Paulo sofreu, Pedro sofreu, João sofreu, Timóteo sofreu, Filipe sofreu, Mateus sofreu, Marcos sofreu, eu e você não vamos sofrer. Somos melhores do que eles? Não. A salvação que alcançou a eles é a mesma que nos alcança hoje. Por isso que Pedro diz aqui: e se é com dificuldade que o justo é salvo. Mas aí ele faz agora uma comparação. Onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Sim, se o justo é salvo com essas intensas dificuldades. Agora imagine o lugar que vai comparecer o ímpio, que já começa a ser alvo do juízo de Deus aqui na terra. E depois é alvo do juízo de Deus eternamente no inferno. É por isso, tendo essa visão de vida, que o apóstolo Paulo disse: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. O que o apóstolo quis dizer é o que ele mesmo disse em Coríntios: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem desceu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí eu já vi pessoas que gostam de debater a Bíblia. Não, mas essa passagem está falando do Evangelho. Sim, está falando do Evangelho, mas vem cá, você já viu o céu? Você já ouviu o som do céu? Já desceu ao seu coração a realidade do céu, um lugar perfeito, onde não existe dor, não existe tristeza, não existe pecado. Então essa passagem fala do Evangelho, mas fala do céu também. Nem olhos viram. O único olho que viu, o apóstolo Paulo disse: não é lícito ao homem falar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem desceu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem preparado uma realidade muito maior, muito melhor do que possamos pensar ou imaginar. É por isso que o apóstolo Paulo disse: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Que Deus tem preparado para os santos após a morte é muito melhor do que qualquer comparação aqui na terra. Por isso que o cristianismo é a única religião da verdadeira esperança. A esperança que jamais terá fim. A vida eterna com Cristo Jesus nos céus. A morte, que é o grande terror dos homens, é a grande vitória do cristão. Porque o apóstolo Paulo disse: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que o apóstolo Paulo dizia isso? Porque ele sabia que se ele morresse, ele iria se encontrar num lugar infinitamente melhor. E aqueles que morrem sem Cristo irão para um lugar infinitamente pior.
Por isso que a palavra de Deus diz assim, irmãos: hoje, se vocês ouvirem a voz do Espírito Santo, não endureçam o coração de vocês. Não endureça o seu coração para Jesus. Olhe para Ele e peça a Ele que te revele as insondáveis riquezas que Ele tem para o seu povo. A grande questão é que muitas vezes nós não estamos usufruindo das riquezas de Cristo, e então ficamos insatisfeitos ou até desejosos, como aquele povo no Egito, dos tesouros do Egito, porque não estamos usufruindo da verdadeira riqueza que é ter comunhão com o Senhor Jesus, da verdadeira riqueza que é desfrutar das bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por isso que o que precisa mudar, na maioria das vezes, não é a circunstância, é o nosso coração. Não é um carro novo que vai trazer a felicidade, é o meu coração estar em paz com Deus. Por isso que Davi disse no Salmo 51, não importa se o Senhor tire todas as coisas da minha vida, o que eu quero mesmo é que o Senhor não afaste de mim o seu Santo Espírito. É isso que eu quero. Ele pode tirar tudo, mas eu não quero que Ele afaste de mim o seu Santo Espírito. Eu quero que Ele me restitua só uma coisa: a alegria da tua salvação. Essa é a grande riqueza que o homem pode ter. A riqueza de ter a certeza de que ele está em paz com Deus. Eu queria que nessa noite, cada um de nós perguntasse a si mesmo, fizesse uma reflexão à luz da palavra de Deus. Eu tenho paz? Porque, pelo amor de Deus, se o Espírito Santo que desce do céu não me dá paz, não é dele que eu estou usufruindo. Se o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, não está me dando paz, que reino de Deus é esse? Se o fruto do Espírito é amor, alegria e paz, é o que emana de um cristão, e eu não estou tendo paz, é sinal de que eu não estou em comunhão com Deus. Se Jesus Cristo disse: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Se a Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz, e eu não estou em paz, há algo de errado com o meu relacionamento com o príncipe da paz, que precisa ser endireitado. Porque Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então eu queria que os irmãos perguntassem, e eu também, a si mesmos, nessa noite: será que eu tenho a verdadeira paz? Será que quando as circunstâncias estão desfavoráveis, eu reajo como os ímpios que se desesperam, ou eu reajo como aquele que tem Deus, que tem paz, que dobra o seu joelho e diz: Pai nosso, estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Ó Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, o pão nosso de cada dia me dá hoje. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me ofenderam. Senhor, não me deixe cair em tentação, me livra do mal. Amém. Ó Senhor, eu estou passando por isso. Ó Senhor, eu tenho que pagar essa conta. Ó Senhor, eu estou com essa doença. Ó Senhor, eu estou com essa necessidade. E o que é que a Bíblia diz? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente
em Cristo Jesus. Isso é cristianismo. É uma vida repleta de paz, em meio às tormentas. É por isso que é um paradoxo. Não é uma paz circunstancial. É uma paz em meio às tormentas, como a paz do Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mesmo se um exército esteja acampado na sua frente para lhe destruir, se você tem Deus, Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza, Ele é o seu socorro bem presente na hora da angústia. Mas infelizmente, na maioria das vezes, não é esse o testemunho que a maioria dos cristãos dão. Deus é o seu refúgio na hora da angústia? Você está ligando para me pedir um dinheiro? Que Deus é esse? Que precisa que um filho dele saia pedindo dinheiro, a torta é direito para os outros? Que Deus é esse? Porque aí, o ímpio, viu, evangelizando o cristão. Porque assim, na sua Bíblia está escrito: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Você não tem pai? Para orar? Para pedir? Para conversar? A Bíblia diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Qual é a diferença dessa reunião de hoje para um centro espírita, para qualquer outra reunião, em qualquer outro lugar? É que nós estamos servindo a um Cristo vivo, que morreu, mas ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos. E está disponível a nos socorrer em todas as nossas tribulações e necessidades. A grande questão é: nós temos recorrido a Ele, nós temos conversado tudo com Ele. Muitas pessoas já me perguntaram: mas por que você não vai no psicólogo? Não? Algum dia eu posso até ir no psiquiatra, porque eu sou doido. Mas quando eu dobro meu joelho, não sei você, mas eu converso com a melhor pessoa do mundo. E sabia que eu sinto que ele está me ouvindo? Eu sinto que ele me responde. Não só sinto, mas ele prova que me responde. Então, quando eu estou carente, tem uma pessoa que supre todas as minhas carências da melhor maneira do mundo. Porque ele me ama como ninguém me amou, nem nunca vai me amar. É um amor constrangedor, é o amor de Jesus Cristo. É um amor tão forte que chega a constranger, deixar a pessoa sem graça. É assim o amor de Cristo. É um amor incondicional. Jesus não ama quando você está obedecendo todos os mandamentos dele. Aqueles que ele ama até o fim. No dia que você é o mais espiritual possível, e no dia que você nem tocou na Bíblia, ele ama do mesmo jeito. É por isso que a Bíblia diz: bendito é o homem que confia no Senhor, que faz do Senhor a sua confiança. Mas maldito é o homem que confia nos homens. Porque a confiança no homem, em si mesmo e em qualquer ser humano, é falha. Porque os homens são falhos, mas Jesus Cristo é perfeito. Por isso a Bíblia diz: olhem firmemente para Jesus, Ele é o autor, Ele é o consumador da fé. A Bíblia diz que o próprio Jesus não confiava nos homens, porque ele sabia o que era a natureza humana. E nós devemos saber também, para que a nossa esperança não esteja nos homens, mas esteja em Cristo. Porque deixa eu te dizer, Cristo é indecepcionável. Você quer o segredo para viver sempre no primeiro amor? Espere tudo de Cristo e nada dos homens. Até algum favor que um homem te fizer, saiba, é Cristo que está agindo por meio dos homens.
mas espere tudo de bom de Cristo, porque dessa forma o seu amor não vai se esfriar.